Respira profundamente. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, ó Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, nesse clima de leveza, de tranquilidade, de paz, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da estrela setenária. E hoje o pecado capital, que eu já expliquei antes, né? Mas vou salientar. Não é bem um pecado, é um defeito. Mas por que a igreja traz também como um pecado? Porque na realidade, pecado é todo erro que a gente insiste em cometer, mesmo sabendo que é um erro, né? E o que é um erro? É algo que é destrutivo para nós ou para os outros. Então, nessa caminhada rumo ao autoconhecimento e ao autorreconhecimento, a gente vai aprendendo que não existe certo e errado, mas existem várias faces de uma verdade que se complementam e que formam uma verdade maior, né? Então, existe a verdade maior que está associada, né, às perspectivas da fonte criadora, aquilo que a fonte gostaria que nós estivéssemos manifestando, essa é a verdade maior. E existem as pequenas verdades que cada ser humano traz, como um fractalzinho que é da fonte. Então, a Patrícia tem a verdade dela, a Cacau tem a dela, a Tati tem a dela, a Cris tem a dela, a Maroca a dela, a Gabi a dela, eu a minha. Então, é aquela historinha, né, do 9. Se eu desenhar um 9 aqui, para mim vai ser um 9, mas se tem alguém na minha frente, vai enxergar um 6. E aí, quem é que tá certo? Quem enxerga 9 ou quem enxerga 6? Então, quando a gente fala de erro, a gente tem que ter uma flexibilidade muito grande, né? Para poder ter essa sensibilidade de reconhecer isso. Que nem sempre a minha verdade é a certa e nem sempre a verdade do irmão é a certa. Mas é importante a gente olhar dentro dos nossos princípios, dos nossos valores e avaliar se aquilo é destrutivo ou é edificante para mim e para o meu irmão. E se dentro dos meus princípios e valores aquilo é algo edificante, eu permaneço com aquela minha verdade, porque ela me edifica, ela me faz crescer. Mas se é algo destrutivo, eu devo corrigir aquele comportamento, ou aquele pensamento, ou aquele sentimento. E é esse movimento de correção que a gente chama, dentro do processo de alquimia, de sublimação, de transmutação. É quando eu me aperfeiçoo, é quando eu faço a minha reforma, né?
Então eu deixo de agir, de pensar, de falar daquela forma porque eu simplesmente percebi que aquilo é destrutivo para mim ou para os outros. Cacau levantou a mão, quer falar alguma coisa, linda? Antes de começar, bem antes, né, à tarde, falei sobre isso, sobre a verdade, sobre os seis, né? Tipo, eu tô vendo aqui um 6 na minha frente, mas você que tá na minha frente tá vendo um 9. E aí, quem tá certa, quem tá errada? E as pessoas hoje em dia tá muito nessa energia de ter razão, né? Tipo, não respeita a opinião do outro, principalmente nas redes sociais. Eu sou muito de ler comentários, sabe? Sobre um assunto que eu gosto. Eu vou lá ler o comentário. Poxa, tanta confusão. Ninguém respeita o outro. Exato, e às vezes você gasta uma energia, você dispensa uma energia em algo que você poderia investir em uma coisa muito melhor, o seu tempo e a sua energia, debatendo e insistindo na sua verdade, né? Quando aqui na Terra, todos nós estamos passíveis aos erros. Então, assim, o que a igreja coloca como pecado é a insistência e a permanência nesse erro que é destrutivo. Isso sim é um pecado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do pecado capital, que é a ira, que é um defeito que todo ser humano carrega em algum nível, assim como a gente já viu o orgulho, a assídia, né? Então, todo mundo tem de tudo. Só que em qual nível que isso está reverberando em mim? O quanto que isso tem sido destrutivo para mim? O quanto que isso tem sido destrutivo para as minhas relações? O quanto que através da ira, muitas vezes, eu acabo usando a minha língua como uma espada afiada para cortar, né, para machucar o coração de outras pessoas ou até mesmo o meu próprio coração. Porque às vezes a gente é um poço de amorosidade com o outro, mas com a gente mesmo, aqui dentro da nossa mente, o diálogo interno que a gente trava é uma luta, é uma batalha. Então, alguém se identifica com isso? Levanta a mão aí, só para eu saber se tem alguém aqui que se identifica com isso. Nossa, quase todo mundo, né? Então, é muito fácil ser amoroso, ser gentil com o outro, ser compreensivo, ser compassivo. Gente, é muito fácil perdoar o outro. Mas quando a gente olha no espelho e a gente vai trabalhar o auto-perdão, a autocompaixão e o diálogo amoroso e gentil com a gente mesmo, é aí que reside a principal batalha. E é aqui onde eu digo para vocês, não tem como haver a mudança real com o externo antes que haja uma mudança real internamente. Por isso, é tão importante a gente estar atento e vigilante aos nossos diálogos internos, a tudo que a gente trava aqui, ó, enquanto batalha na nossa mente, na nossa cabecinha, tá certo? Então, eu vou trazer para vocês a perspectiva da ira, que é um defeito capital que está ligado diretamente ao planeta Marte. Eu disse para vocês que cada pecado capital, que cada defeito capital, ele tá ligado a um planeta, né? Então, nas outras aulas, quem assistiu consegue identificar bem isso. Então, Marte, ele é representado dentro da astrologia, por exemplo, pelos deuses da guerra. Então, toda vez que a gente faz menção a Marte, a gente faz menção de indiretamente ou até mesmo diretamente a guerras mesmo, a batalhas travadas. E a ira, ela é o mau uso da energia agressiva de Marte. Porque Marte tem consigo essa energia agressiva, tá? Se vocês forem estudar astrologia, se vocês tiverem mapa astral, ou até se vocês não tiverem ainda, depois baixa o aplicativo Horus e dá uma olhada lá para ver como é que anda Marte em termos de posicionamento dentro do mapa de cada uma. Porque muito provavelmente, aonde tem Marte no mapa de vocês, a casa onde Marte estiver habitando, vai ser uma das casas mais conturbadas, vai ser uma das áreas mais conturbadas da vida de vocês. Justamente porque esse planeta, ele tende a reverberar essa energia de muita agressão.
Só que Marte também tem seus pontos positivos e a gente está aqui para aprender como fazer alquimia e transmutar tudo isso que é pesado, que é denso, para se tornar mais leve, tá? Então, assim, aqui no nosso estudo, traz uma perspectiva de a gente canalizar essa energia agressiva para coisas que possam edificar a nossa jornada, como, por exemplo, os esportes. Então, se eu percebo que eu sou uma pessoa muito irada, se eu percebo que eu tenho uma raiva reprimida muito grande, eu achava que eu não tinha raiva, né? Eu achava que eu era um ser angelical encarnado na Terra e que eu não guardava raiva. Não, eu não guardo raiva, eu não guardo mágoa, eu não guardo... Realmente eu tenho essa facilidade de esquecer as coisas logo, de deixar passar, de perdoar rápido. Só que eu descobri que eu guardava muita raiva era de mim mesma. Justamente por ter, muitas vezes, perdoado tantos outros e não consegui perdoar a mim mesma. Justamente porque muitas vezes eu aceitava tudo dos outros. Eu era compassiva demais, zelosa, cuidadosa, e nesse processo eu passava por cima de mim mesma. E não me permitia sentir essa raiva, que é natural e que é humana. Então a gente precisa aprender a olhar, reconhecer, identificar. Cacau disse, Paloma, as sombras estão me pegando, estão me lascando. Claro, amor, tu é só amorzinho, só amor e luz. Agora tu tá entrando no vórtice, eu sei porque eu passei por isso. Quando a gente é só amorzinho, só amor e luz, e a sombra diz, oi, cheguei. No meu caso foi o quê? Uns 2 anos atrás, a Lilith bateu no meu quarto. Parou na porta do meu quarto, de chifre e de rabo. Imagine eu mesma, eu me vi com a minha subpersonalidade, com a minha Lilith projetada na minha frente. Isso são coisas que vocês só vão ouvir aqui dentro, que eu não vou sair por aí contando pra ninguém, não. Porque não interessa a todo mundo as minhas vivências pessoais. Mas interessa a vocês porque muito provavelmente em algum momento a Lilith de vocês vai aparecer pra vocês. Seja em sonho, seja... eu tô dormindo, eu tô acordada, me belisca, eu tô vendo. Então é a nossa sombra ali, ó. Não vou deixar você ser feliz. Esqueça. Eu disse, é o quê, minha filha? Olha bem pra minha cara. Eu tô com 31 anos nos couros, tu vem me dizer isso? Tu ficou aí desaparecida, escafunchada, jogada no fundo do baú a vida toda. Eu não sabia nem que tu existia. Mas agora que eu tô te vendo e tu tá me vendo, agora tu vai pra luz. Tu querendo ou não. Tu tá querendo não, irmãzinha? Eu tô aqui, ó, suor e sangue, buscando meu caminho à luz. É tu que vai ficar aí perdida? Não vai, não. Eu vou deixar a tua vontade para tu escolher o momento, mas eu tô, ó, bem alerta, porque a partir de hoje, tu não manipula mais a minha vida. Então eu retiro das tuas mãos toda e qualquer autoridade sobre a minha vida, sobre a minha existência. Não existe mais autoridade sobre você. O máximo que você pode fazer enquanto você não for encaminhada para a luz é observar. Observar como a luz se expressa na minha vida, mas não mais interferir de forma negativa. E eu digo para vocês, a sombra, ela existe, ela é real, mas muitas vezes os nossos demônios, ou melhor, os demônios que a gente pensa que está no externo, são sombras da gente mesmo, o tempo todo ali a interferir no nosso processo, né? Então, canalizar essa energia da raiva, da ira, como Paloma vai fazer um boxe, um muay thai, um jiu-jitsu, arte marcial. Socar alguma coisa, um travesseiro, sabe? Chutar, espernear. Outro dia eu fiz um exercício incrível com a minha filha. Não sei se eu contei isso pra vocês aqui. De guerrinha de travesseiro. Contei? Pronto, guerrinha de travesseiro, ninguém machuca ninguém, mas ali a gente estava colocando para fora a nossa raiva. Então busque formas de canalizar essa energia. A raiva também pode ser canalizada através do sexo, tá? Mas a raiva canalizada através do sexo é uma coisa muito delicada, porque envolve magia sexual.
E nem todo mundo ainda está preparado para trabalhar com raiva quando o assunto é sexo. Porque vai depender muito de até onde você acessou o seu grau de maestria, né? Até mesmo de outras vidas, de já ter trabalhado com isso. Então eu não aconselho a quem não tem a experiência com a magia sexual a canalizar essa energia durante o ato sexual, porque isso pode fazer uma troca e contaminar o parceiro. E isso pode gerar conflitos futuros e você vai ficar sem saber como lidar com esses conflitos. Então a melhor forma de se canalizar a raiva é realmente praticando esportes e exercícios de grito, de fala, onde você tira muito da tua raiva e joga ela através do chakra laríngeo para fora, certo? Quem tem dificuldade de falar alto, de gritar, de esbravejar, ou porque às vezes mora com pessoas e não quer se expor, né? Porque a gente se expõe ao ridículo, a realidade é essa. Se a gente entrar no quarto e começar a gritar sozinha, quem mora em casa vai dizer, o que essa maluca, eu acho que meus vizinhos pensam isso, o que essa maluca quer? Que uma hora dessa ela tá aí gritando que nem uma doida. E ninguém tá entendendo nada do que é que ela tá falando. E não tem ninguém gritando com ela, ela tá gritando sozinha. Mas quem também não se importa de se expor ao ridículo faz que nem eu. Os vizinhos que lute lá. Mas eu não fico com nada entalado dentro de mim. E aprender uma coisa, gente, com relação à raiva. Que eu acho que é o melhor antídoto, é o melhor remédio. É a expressão no momento certo. Cristiane hoje fez isso inconscientemente. Bateu, levou, meu amor. Você tá entendendo? Porra, Paloma, Jesus veio ensinar a gente que a gente apanhava e tinha que dar outra face. E você tá dizendo pra gente bater e levar? Que história é essa? Bateu, levar de volta. Pera aí que eu vou explicar. Pode falar, Cacau. Dançar serve? Chacoalhar o corpo? Principalmente, ó, a região dos quadris, a região pélvica. Porque a raiva, ela fica mais contida nos chakras inferiores, principalmente no básico e no sexual, tá? Inclusive, mulheres que reprimem muita raiva tendem a ter problemas ginecológicos mais do que mulheres que liberam muita raiva. Então, a raiva, você vai sacudir, ó, a parte de baixo do corpo. É botar a boquinha da garrafa e descer mesmo, meu amor. Botar o funk, o pagodão e ficar requebrando a bunda lá até umas horas. É isso aí. Vale também, tá? Aí, eu vou dizer pra vocês, com relação a esse lance de bater, levou. Com amor, viu, gente? Com amorosidade, com carinho, envolvendo a pessoa em chama violeta de preferência. Ou em chama do raio rosa, mas expressando, porque muitas vezes a raiva, ela é um movimento natural de alguém que foi invalidado, de alguém que não foi visto, que não foi reconhecido, ou de alguém que estava na sua razão naquele momento e teve a sua razão, decepada. Então observe que é muito difícil a gente sentir raiva do nada. Pra gente sentir raiva, a gente tem que ter um estímulo. Que estímulo foi esse que nos fez ter essa raiva? Então, é buscar analisar esse estímulo com calma, perceber. Olha, Cris perguntou aqui se musculação também serve. Depende, viu? Musculação eu não vejo muito, não. Eu vejo mais um crossfit, um negócio mais, sabe? Ou algo que seja mesmo, sei lá, de bater, de chutar. Eu vejo uma coisa que um movimento mais punk do corpo. Porque musculação, quando você tá praticando musculação ali, querendo ou não, é como se você estivesse trazendo uma energia pra dentro de você. Pra trabalhar nos seus músculos, né? Você traz aquela energia pra queimar gordura, pra ficar mais esbelta, ou então pra crescer seus músculos. Então, automaticamente, você tá puxando a energia pra dentro de você. E quando você faz uma arte marcial, por exemplo, ou quando você dança, você tá soltando a energia pra fora de você. Então, é muito mais um movimento de soltura do que trazer pra dentro. Não sei se vocês entenderam, viu, gente? Então, assim, quando eu digo pra vocês, tá, tome lá de cá, é pum. É como se fosse uma bolinha de ping-pong.
Às vezes a pessoa tá lá cheia de raiva, cheia de ódio. Aí ela não tem coragem de falar pra você o que ela pensa e o que ela sente. O que passou comigo semana passada foi exatamente isso. A pessoa tirada da Buda Gautama não tem coragem de falar a sua verdade, porque eu sei que a minha é uma, a dela é outra. Mas ela poderia muito bem abrir a boca e dizer o que ela pensa e o que ela sente. Porque ela sabe que eu sou uma pessoa que digo o que penso e o que sinto. E que estou aberta a escutar das pessoas isso de volta. Ela não disse pra mim o que ela pensava, o que ela sentia. Ela simplesmente tentou manipular uma situação pra me provocar uma raiva e um desequilíbrio. E no momento que ela fez isso, eu percebi exatamente o jogo da manipulação. Eu disse, ó, pra aí, quer me tirar do meu eixo, véspera de cerimônia de ayahuasca. Pera aí que eu vou te dar o teu. Ô, Ramacho, minha pombagira encostou, lascou. Foi eu e ela. Aí depois eu disse, agora você fica com tudo que é seu. Porque tudo que é seu, tudo que é meu é meu. Você fica com sua energia, você fica com sua paranoia, você fica com sua loucura. Que eu vou ficar aqui em paz, em harmonia, do jeitinho que eu tava antes. E você pediu pra escutar, agora tá aí, ó. Escutou o que você queria, né? Faça disso bom proveito. Ah, Paloma é grossa, Paloma é não sei o que, Paloma... Não. Paloma agora deixou de ser aquela mocinha boba que engolia, reprimia. E isso ia parar onde? Na emergência hospitalar, sentindo infecção urinária, sangrando, sentindo dor. Então, observar, viu, gente? Observar tudo isso e aprender como também falar. Não tô falando pra gente falar na maldade, machucando, ferindo. Não. Se eu tenho argumentos que são sólidos, se a minha fala ela é concisa, se eu estou na minha razão, acabou. Entendeu? É saber se posicionar, porque raiva exige posicionamento também. E no momento que você faz isso, você automaticamente deixa de acumular. Você só vai ter que lidar com as raivas passadas que você reprimiu até aqui. Mas até aqui, tudo bem. Eu vou transmutar isso que tá aqui, esse lixo todo que tá aqui dentro de mim. Eu vou levar tempo para transmutar. Porque da mesma forma que levou tempo para eu acumular tudo isso, vai levar tempo também para eu limpar tudo isso. Lógico, não vai ser do dia para a noite. Porém, a partir de hoje eu me comprometo a não mais guardar. Se eu sentir aqui, outro dia eu fui pro chuveiro, tomei banho, joguei um bocado de água e fiquei lá pulando debaixo do chuveiro. Tô com raiva mesmo, essa pessoa me falou isso, tá, raiva, eu tô te vendo, raiva, eu tô te sentindo, tá, mas essa pessoa, ela tá desequilibrada, nesse dia eu tive a total consciência que eu não podia responder aquela pessoa à altura. Porque aquela pessoa estava em um desequilíbrio tão grande que se eu respondesse ela à altura, eu iria deixá-la mais desequilibrada ainda. Aí é onde entra, ó, a sabedoria, o discernimento. Tá entendendo? Então vai ser necessário essa sabedoria, esse discernimento. Para saber o momento da resposta, a quem dar a resposta, como dar a resposta, se dá a resposta ou não, ou se busca outra forma de expurgar isso. Só não vale ficar com isso pra você, tá certo? Tem uma frase muito comum, que todo mundo aqui já deve ter escutado, que é faça amor, não faça guerra. Então, com tantas frases, com tantas travas e tabus sexuais, não é de se admirar que fanáticos religiosos sejam tão violentos. Aí a gente observa como que dentro das igrejas, dentro das instituições, quanto mais alienadas são as pessoas a dogmas, a doutrinas, mais agressivas e violentas elas são. Vocês já notaram isso, né? Então, a gente tem que observar também tudo isso. Porque tudo que a gente reprime, uma hora vai explodir. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma hora vai explodir. E se a gente guarda, quando a gente explode, é sempre da pior forma possível. Então, é melhor ir soltando aos poucos do que deixar para vomitar tudo de uma vez.
tá certo? A virtude cardeal relacionada com Marte é a diligência. Ou seja, a diligência é a capacidade de você guiar a energia e a capacidade de produzir de maneira efetivamente produtiva. É engraçado, produzir de maneira efetivamente produtiva. Eu não sei se aqui alguém já ouviu falar que a raiva, ela é uma das energias que mais impulsionam a gente à realização. Então, se a gente sabe bem como canalizar a raiva, a gente faz grandes feitos na vida. Porque a gente pega toda aquela energia e diz, uau, é aqui que eu vou entrar, é aqui que eu vou fazer acontecer mesmo, eu vou brilhar, brilha, brilha, estrelinha. Isso também é uma forma muito potente de canalização de raiva, tá certo? E aqui a gente reforça o quanto que a raiva está conectada no chakra sexual à energia da criação. Por isso que a gente não pode dizer, tô com raiva, tô errada, sou suja porque sinto raiva, não presto porque sinto raiva, não. A raiva, ela intrinsecamente está conectada com a energia da criação. Eu posso criar tudo a partir de um ataque de raiva que eu tive. Agora, como eu vou usar essa raiva, aí já é outros 500, entendeu? São Tomás de Aquino determina 6 características inerentes como sendo filhas da ira. E aqui a gente nem tá falando de raiva ainda, eu já falei de raiva assim, né? O insulto, observe, viu? O insulto é uma forma de violência verbal, na qual o interlocutor visa ofender ou agredir moralmente o atacado, atingindo algum ponto fraco para humilhar o outro. Observei aqui, poxa, eu tô com raiva, eu tô irada. Mas eu não tô, de maneira nenhuma, sendo, né, provocando insulto ao meu irmão. Eu estou apenas colocando pontos aqui, para que as coisas fiquem claras para mim e para ele. Automaticamente você não tá atrelado ao pecado. Agora, se você insulta, a Paloma de antigamente era bem assim. Ela insultava mesmo, porque ela queria ver o outro num bagaço da cana. Graças a Deus eu já sublimei essa energia aí. Então é ficar atento também para não estar insultando ninguém. Tem uma outra característica também que é a perturbação. A perturbação é uma agitação física e psíquica produzida por emoções intensas e acumuladas. Então, toda vez que a gente se deparar com pessoas muito perturbadas, ou seja, muito agitadas fisicamente e psiquicamente, geralmente essas pessoas elas estão com excesso de ira contida, reprimida, tá? Um dos maiores problemas da psicologia é a tensão das emoções acumuladas. E ela pode gerar todo tipo de problemas no organismo. Até mesmo problemas físicos, doenças físicas, como a gente bem sabe, né? Então, indignação é uma outra característica que é filha da ira, tá? A indignação é um sentimento de ira em relação a uma ofensa ou a uma ação injusta, tá? O clamor. O que é o clamor? É uma queixa ou súplica em voz alta. É uma reclamação. Gritos tumultuosos de reprovação. É quando a ira extravasa de uma pessoa para um grupo, por exemplo, como se fosse uma entidade viva. Gente, isso aqui é muito forte, viu? Eu fiquei passada quando eu li isso aqui a primeira vez. Tanto que nas minhas preces diárias eu comecei a corrigir isso e eu evito muito essa palavra. Eu vou clamar a Deus, porque eu não sabia, eu fiquei sabendo através desse estudo, que o clamor, astralmente falando, no astral, ele é uma entidade viva, manifestada pelas fúrias. Imagine. Então, às vezes você está dentro da igreja e o pastor está lá,
clamando, porque a gente ouve muito isso, né, dentro das igrejas, tanto, principalmente, né, das igrejas católicas e evangélicas. Se fala muito, clame a Deus, é o clamor, é o clamor. E a galera tá ali desesperada. Na realidade, aquilo ali tá provocando ainda mais acessos de ira e ainda mais uma sustentação dessa energia no campo das pessoas do que verdadeiramente a liberação de tudo isso. Então, um dos ensinamentos de Saint Germain, no livro de ouro dele, ele fala muito sobre essa questão da maestria. Que quando a gente atinge um grau de maestria, a gente vai orar, vai fazer prece, alguma coisa do tipo, a gente não precisa gritar em voz alta, a gente não precisa bater pé, a gente não precisa, até mesmo quando a gente vai lidar, por exemplo, com potestades, com entidades de baixa vibração. Você não precisa estar ali gritando para fazer aquela entidade ir embora ou sair daquele corpo. Não, não precisa nada disso. Quando a pessoa está no grau de maestria, e você avalia isso pelo comportamento de Jesus, bastava a pessoa chegar e olhar, ou dar uma palavra em voz baixa, pronto, acabou, passou. Porque é justamente esse estado de paz, de leveza, de amor, de uma coisa assim, leve. Isso aí conduz muito mais à luz, conduz muito mais a escuridão à luz, do que quando você, entende? Então, fiquem atentos também, fiquem atentas, né? Porque aqui só tem mulher, mas eu tô gravando para deixar a aula salva. Sempre que tiver essa coisa de clamor nas orações de vocês, observem, porque se trata de uma entidade viva. E muitas vezes a gente se conecta com coisas sem saber com o que é que a gente está se conectando. Mas a partir do momento que a gente já sabe, é bom que a gente se corrija. A sexta característica da ira é a rixa. O que é a rixa? Briga, desordem, contestação, tumulto. E observe, a rixa ela tem ligação direta com o orgulho, tá? A última característica é a blasfêmia. A blasfêmia é a difamação do nome de um ou mais deuses. É a ira voltada para dentro de si mesmo. Nota que quando a gente ouve falar em blasfêmia na igreja, no cristianismo, é sempre dito pra gente que a blasfêmia é falar o nome de Deus em vão, né? Ou voltar-se contra Deus. Se eu tô falando o nome de Deus em vão, eu tô voltando-me contra Deus, eu estou blasfemando. Mas dentro do hermetismo e das ciências ocultas, a gente entende blasfêmia em um contexto geral associado a qualquer outro deus ou deusa abaixo do Criador de todas as coisas, tá? Porque a gente entende a fonte criadora aqui e abaixo dele todos os deuses e deidades. Mas a partir do momento que eu me coloco contra, que eu me levanto contra, né? Qualquer uma dessas deidades, eu tô me voltando contra mim mesma. Porque todas essas deidades também são manifestações minhas. E eu também sou manifestação de todas elas. Nós estamos interligados de alguma forma. Assim como eu estou interligada à fonte criadora. Ficou alguma dúvida, gente, com relação a isso? Com relação a essas características, vocês sentem que existe no campo de vocês alguma delas que seja mais proeminente? Vocês querem falar sobre isso? Pode falar, Cris. Eu quero falar um pouco sobre isso. Baixa aí, Sofia, por favor. Bota ali a cabeça, Sofia, por favor. Ali, bote lá. Vou falar aqui rapidinho, viu? Deixa pra lá. É porque na minha infância eu nunca vi meus pais brigando. E assim, era como se fosse proibido
a briga entre eles. Sim. Então, eu cresci sem saber como é que brigava. E eu evitava todo custo. Inclusive, eu tive um namorado que eu cedia muita coisa a ele. Eu fiquei 5 anos com ele. Eu cedia muita coisa para evitar briga. Eu lembro assim, eu estava no casamento de uma colega da UFES e estava no auge do casamento, todo mundo conversando, se divertindo. Só que ele não era do meio artístico, né? Não era do meio acadêmico. E aí ele me puxou e disse, vamos embora. Eu estava com ciúme e eu peguei e fui. Não questionei, todo mundo percebeu, né, a minha indignação, a grosseria dele, mas em nenhum minuto eu questionei. E aí eu fui diretamente, atendi o chamado dele e me senti muito humilhada. Saí assim no meio da festa, chorei no carro, eu lembro disso. Eu tinha uns 26 anos, por aí. 25, 26, antes de me formar, né, antes dos 30. Então assim, eu evitava a todo custo, tanto que eu não sabia brigar. E aí, daí a minha por não ver, né? E a minha dificuldade de dizer não, né? Porque se eu dissesse não, eu ia gerar uma briga. Então eu sempre fui a pessoa do sim. Bateu na cabeça pra tudo. Sim, não, Cris, tá tudo bem? A pessoa tá ali me mascando, né? Tem isso aqui pra você fazer, isso aqui, isso pra você limpar, e esse trabalho pra você, tá tudo bem? Tá tudo bem, mentira, tá nada bem. Tá meu caralho. Cara, então assim, sempre dizendo não pra mim, né? E sim para os outros, por não saber nem como brigar. Eu lembro de uma colega minha, que ela estava estudando vestibular comigo, ela, Cris, vem cá, qual é o problema de brigar mesmo? Eu estava estudando para direito. E aí isso ficou na minha mente, esse questionamento dela. Qual o problema de brigar? Qual o seu problema? E eu não tive resposta para dar a ela, mas eu nunca esqueci. O nome dela era Glória. E eu nunca esqueci porque ela me questionou isso pra mim. Qual o problema de brigar? E o que é que tem se brigar? Eu também brigo com a minha irmã, não tem problema brigar. Tá vendo? A geração futura já veio ensinando diferente da geração passada. Para trazer um equilíbrio para isso aí, porque você também, minha irmã, precisa desse equilíbrio. E engraçado que como o que aconteceu hoje de manhã na escola reverbera com isso que a gente está conversando e reverbera com isso que você traz. Porque é uma vivência da vida. E a vida tá te ensinando agora no teu ambiente de trabalho. Então tu precisava abrir a boca mesmo e... E minhas filhas o tempo todo me ensinando que brigar é super saudável, tá tudo bem. E eu falo abaixo os vizinhos vão pensar que eu tô batendo em vocês. Eu não tô batendo não, viu? Elas que estão brigando. Mas uma vez que a polícia veio aqui na porta, não tem lugar. A polícia vai vir aqui coçando tudo. Ô, Sophie, deixa eu lhe dizer uma coisa, viu? Eu tenho que corrigir esse babado, ó. A rixa, que é a briga, a desordem, o tumulto, a contestação, ela tá ligada a 2 pecados capitais, a 2 defeitos capitais, que é a ira e o orgulho. Então, a gente tem que saber dosar essas brigas. Não pode ficar brigando todo dia, não. A gente pode até brigar de vez em quando. Diminuiu, não foi? Diminuiu? Ah, então perfeito. Então tá de parabéns, ó. Sophie tá evoluindo. Uhul! Sophie tá crescendo e amadurecendo, ó. Parabéns. Porque é uma coisa que tem que acontecer assim de vez em quando. Mas no nosso dia a dia, a gente tem que preservar o clima de paz. Agora sim, a gente tem que saber como se posicionar diante da vida e diante do outro, né? A gente não pode baixar a cabeça para tudo e aceitar tudo, até o que nos fere. Então a gente tem que ter esse cuidado de não deixar que a gente seja ferida, mas também de não levantar a mãozinha para ferir ninguém, ou a vozinha, porque às vezes a gente não levanta a mãozinha, mas a gente levanta a vozinha e acaba ferindo o outro com as palavras, né? Então, a melhor forma de resolver é através do diálogo, da conversa. Só que essa conversa, ela precisa acontecer. A gente não pode ficar aguardando, fingindo que nada está acontecendo.
A gente tem que olhar no olho do outro e falar: olha, não me trata assim porque eu não gosto. Não fala isso comigo porque eu não gosto. Olha, eu não gostei porque você falou isso comigo. Não gostei dessas palavras que você usou. Isso me machucou. Não tá de acordo. Você acha que isso tá bonito? Você acha isso certo? E aí você faz. Eu falava com ela não parava. Eu vou ter uma conversa com ela sobre isso também. A gente vai terapeutizar isso, viu? Não se preocupe, não. Vai terapeutizar depois. Ela não vem, não, que ela é vergonhosa. Não, Sofia, deixa quieto. Depois eu converso com ela. Quando tiver só nós duas aí. Mas é isso, Cris. Perceba que isso é um movimento de aprendizado para você. Aprender como se posicionar diante da vida mesmo. Sim. Isso está sendo frequente, sabe? Isso é muito bom. Isso. Libere, solte. A dor de cabeça aliviou mais? Aliviou. Graças a Deus. Ela que não aliviasse. Esse suspiro agora aqui, ó. De não guardar as coisas, né? Exato. Muito bom. Liberar mesmo, né? Liberar, né? Exatamente. Vamos fazer uma praticazinha pra gente encerrar esse nosso encontro lindo e gostosinho de hoje? Alguém tem mais alguma coisa a falar, gente, com relação ao que a gente falou hoje da ira, de todas as características dela? Alguém quer trazer algum ponto, quer falar alguma coisa ainda? Acho que não, né? Então vamos fechar os nossos olhinhos. Respirar profundamente e agradecer, né? Agradecer ao divino, ao sagrado, por mais esse dia, por mais esse encontro, por mais essas consciências que chegaram pra gente hoje, porque cada encontro desse é capaz de gerar, né, de despertar em nós gatilhos conscienciais, para que a gente possa enxergar cada dia mais com mais clareza toda e qualquer sombra que de alguma forma estava oculta, interferindo na nossa vida, na nossa jornada de maneira negativa. E agora, podendo ver, enxergar, reconhecer essas sombras, a gente já consegue saber como trabalhar com elas. O que é que a gente precisa ressignificar, o que é que a gente precisa limpar, o que é que a gente precisa soltar, liberar. Como proceder com cada uma delas. Então respira profundamente, se conecta agora com o teu corpo. Através da tua respiração, eu quero que tu se conecte agora com os teus pés. Imagine desses pés aí crescerem raízes que vão te conectar à Mãe Terra agora. Você vai estabelecer uma conexão profunda, um aterramento agora com a Mãe Terra. E a Mãe Terra vai começar a emanar para você toda a energia do coração dela, através dessas raízes, para que elas possam adentrar pelos teus pés e percorrer todo o teu corpo. Respira com consciência, respira com vontade. Aproveita que a Mãe Terra está emanando para você toda a potência criativa dela, toda a nutrição. E através da tua respiração você libera toda a raiva, toda a ira, toda a blasfêmia, toda a injúria, toda a perturbação. Vai soltando junto com o ar os insultos, as indignações,
tanto consigo mesma, de você para com você mesma, quanto de você para com outras pessoas. E você vai percebendo que na sua tela mental vão começar a aparecer imagens, memórias de momentos que você vivenciou ao longo da sua vida. Esses momentos podem ter envolvido você ou não, ou você simplesmente pode ter assistido a um evento entre outras pessoas. Mas você consegue identificar com clareza em cada um desses eventos essas filhas, essas características da ira sendo manifestadas. E através da tua respiração eu quero que você vá liberando tudo isso agora. E agora você vai entoar mentalmente um mantra para todas essas memórias que estão aparecendo na sua tela mental. Você pode repetir esse mantra enquanto você projeta a luz direto do seu terceiro olho para todas essas cenas que te aparecem. Eu sou a chama violeta em ação. Eu sou a chama violeta em manifestação. Eu sou a chama violeta a transmutar tudo isso aqui e agora. Respira profundamente. Vai se conectando com o ventre da sua mãe. Quando você era só um bebezinho no ventre dela agora. Se imagina dentro desse ventre. Sente essa conexão com o cordão umbilical da sua mãe. E se permita sentir um pouco da raiva que a sua mãe sentiu durante a sua gestação. Um pouco da ira. Vai emanando a luz violeta para ela. Vai envolvendo esse bebê, esse cordão umbilical e a sua mãe também, nessa chama violeta. E enquanto essas cenas aparecem, vai repetindo: eu sou a manifestação da chama violeta. Eu sou a chama violeta em ação. Eu sou a chama violeta a transmutar tudo isso, aqui e agora. Se sua mãe foi insultada durante a gravidez, se sua mãe passou por qualquer tipo de perturbação durante a gestação, enquanto carregava você no ventre. Se sua mãe se expôs a rixas, se sua mãe blasfemou contra qualquer Deus, se sua mãe se expôs ao clamor de forma inconsciente, ela não sabia, ela achava que estava certo rezar, orar daquele jeito, estar naquele local, com aquelas pessoas. Aquilo era a perspectiva mais elevada que ela tinha naquele momento. Projeta a luz violeta para todas essas memórias agora. Eu sou a manifestação da chama violeta. Eu sou a chama violeta em ação.
Eu sou a chama violeta a transmutar tudo isso aqui e agora. Vai percebendo essas memórias se diluindo, se desfazendo. E agora vai sintonizando com você enquanto você era uma criança. Você pode ter 1 ano, 2, 3. Vão ter pessoas que vão passear aí até os 7 anos de idade. Respira profundamente. Deixa que a sua tela mental te mostre todas as manifestações da ira durante essa fase da tua infância. E vai projetando luz violeta a partir do teu terceiro olho. E repetindo o mantra. Eu sou a chama violeta em ação. Eu sou a manifestação da chama violeta. Eu sou a chama violeta a transmutar tudo isso aqui e agora. Respira profundamente. Vai percebendo essa criança crescer dos 8 aos 14 anos, 15. Vai percebendo essa pré-adolescente, essa adolescente se formando e vivenciando várias questões, vários processos. Deixa vir na sua tela mental todas as vezes que você sentiu raiva nessa fase da sua vida. Libera essa raiva, libera essa ira. Se em algum momento você foi insultada, se em algum momento você blasfemou, se em algum momento você clamou, você se indignou, se em algum momento você se sentiu perturbada, envolve tudo isso em chama violeta. Eu sou a chama violeta em ação. Eu sou a manifestação da chama violeta. Eu sou a chama violeta a transmutar tudo isso aqui e agora. Respira profundamente. E agora se conecta com essa fase adulta, dos 15 anos até o momento atual da tua vida. Quais são as principais memórias que chegam para você nesse momento? Memórias de indignação, de perturbação, de momentos de rixa, de blasfêmia, de insultos que tenham sido contra você ou tenham sido de você contra outras pessoas. Vai envolvendo tudo isso em luz violeta, projetada a partir do teu terceiro olho. Eu sou a chama violeta em ação.
Eu sou a manifestação da chama violeta. Eu sou a chama violeta a transmutar tudo isso aqui e agora. Respira profundamente. E agora vai percebendo um grande espiral de luz violeta circulando desde o teu chakra da coroa, no topo da sua cabeça, e perpassando por todo o seu corpo agora no sentido de cima para baixo, percorrendo todo o teu corpo físico, os teus corpos sutis, como se fosse um grande redemoinho de luz violeta que vai te envolvendo e limpando, transmutando. Eu sou comandando a chama violeta agora, para que faça essa limpeza em todos os níveis de consciência, em todos os corpos, em todas as células, átomos, moléculas. Chama violeta transmuta toda essa energia do nosso DNA. Chama violeta transmuta as memórias de vidas passadas. Chama violeta transmuta toda e qualquer memória, ligação e conexão com realidades paralelas ou simultâneas a essa. Chama violeta trabalha nos registros akáshicos e nas memórias celulares da nossa ancestralidade agora. Respira profundamente. E agora você se visualiza como um grande pilar de luz violeta. Um pilar gigantesco, luminoso, altíssimo, extremamente conectado à terra e ao céu, ao coração da Mãe Terra e ao sétimo plano de existência agora, direto com a fonte criadora. Você é esse tubo de luz violeta que conecta céu e terra, que conecta Gaia à fonte, o Deus e a deusa. E esse grande tubo de luz violeta é capaz de auxiliar a Terra na liberação de toda essa energia, auxiliando também os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos antepassados, e sintonizando esses irmãos, familiares, antepassados, para que eles venham a se tornar também esses tubos de luz, esses pilares de luz violeta, formando uma grande rede por todo o planeta agora. E agora você vai repetir para você de olhos fechados, se possível em voz alta. Eu sou a minha herança divina de consciência crística. Eu sou a minha herança divina de consciência crística. Eu sou a minha herança divina de consciência crística. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz violeta. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz violeta.
Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz violeta. E em nome da poderosa presença de Deus, eu sou em mim, eu comando para que esses pilares de luz permaneçam autossustentados de forma constante, pelo tempo necessário, pelo tempo que a espiritualidade maior determinar na vida de cada uma de nós, respeitando o livre-arbítrio, respeitando o propósito divino de cada uma, mas predominando aqui a vontade divina e a permissão divina. Que assim seja e assim é. Está feito, está feito, está feito. Está selado, está selado, está selado. Em nome de Deus, Deusa, fonte e vida, Pai e Mãe deste universo. Vai respirando profundamente. Aos poucos, percebendo a retomada ao teu estado de consciência, ao teu estado presente do aqui e agora. Vai percebendo aos poucos esse tubo de luz, esse pilar de luz, ele diminuindo, se reduzindo, se dissipando, se dissolvendo. E você retomando a sua consciência corpórea, humana, terrestre, mas com a sensação de leveza, de paz, de sustentação, de equilíbrio. Vai trazendo de volta essa tua consciência, agradecendo a Mãe Terra, a Gaia, por toda a sustentação, por toda a nutrição, por todo o aterramento. Agradecendo a toda a tua espiritualidade, que te mantém sustentada de pé. E nunca se esqueça de que esse pilar de luz, ele pode e deve ser ativado como e quando vocês sentirem, no momento em que vocês sentirem. Esse pilar de luz é você, e você pode se ativar a qualquer momento. Quem sentir de ir voltando, pode ir retomando. Eu quero ver as carinhas de vocês. Quero um sorrisinho aqui em breve, pra gente fazer umas selfies. A gente tirar um print dessa tela pra eu me amostrar, porque eu gosto de me amostrar, vocês sabem disso. Ai, deixa eu desligar a gravação, que a aula acabou. Agora é só a hora do print, ó. Um beijo.